Bora de Tiny List, lista pequena. Dessa vez com todos os marinas de Poseidon. Os 7 generais marinas mais a poderosa Tétis, a exterminadora de espectros. Como sempre vamos avaliar principalmente os objects, dessa vez das escamas. E categorizá-los nas categorias S de suprema, A de acima da média, B de boa, C de cavalo e D de dardo. E vamos começar aqui já pelo cavalo, ele mesmo. A escama do Bayern é meio engraçada, porque o nome dela é cavalo marinho, porém o mais correto mesmo seria chamá-la de hipocampo, que é uma criatura marromeno como essa daqui, ó. É um cavalo aquático, meio como se fosse um Pégaso d'água mesmo. Não parece fazer muito sentido ter um cavalo debaixo d'água, porém Poseidon, além de deus dos mares, também era o deus dos cavalos, então faz todo sentido o hipocampo existir na mitologia. E dá para notar que a inspiração do Kurumada é justamente essa criatura mitológica e não o cavalo marinho, o animal, porque não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com o cavalo marinho do mundo real. Ele não tem pata, não tem asa, não tem nada disso, então certamente não foi uma inspiração no bichinho e sim no ser mitológico. A única coisa que me deixa em dúvida é essa ponta aqui, ó, do cavalo marinho, esse bico dele, porque se você prestar atenção, na escama do Bayern ela também tem um bico assim, ó, que parece o nariz do Gonzo. Não fica muito parecendo que é um cavalo. Isso daqui pra mim, pelo menos, não parece que é um cavalo. Fica parecendo até que ele tem uma cabeça de peru, porque esse negócio aqui, ó, fica meio pendurado, meio caído, como se ele fosse um cavalo com cabeça de peru. E aí esse daqui parece asa, né? Mas claramente, como a gente viu ali na ilustração do hipocampo, são nadadeiras. O que eu acho que fica sobrando aqui são as patas do cavalo. Eu acho que não precisava disso, né? Ele poderia ter dado um jeito de encaixar aqui. É o mesmo problema que a gente encontra com a armadura do Shura de Capricórnio. Porque na representação mitológica, geralmente Capricórnio também não tem pata. Ele tem o rabo de peixe e aqui o cavalo, o hipocampo, poderia ter também um rabo de peixe e talvez mais nadadeiras aqui do lado. Mas aí é uma interpretação do Kurumada, né? Mesmo assim, eu acho a cabecinha dela muito estranha, essa cabeça de peru aqui que ela tem. Na versão do anime, não sei se é melhor ou pior, acho que é pior até, né? Porque aí fica com uma cabecinha muito pequena aqui, por isso eu não curto muito ela. Acho ela até bonita, tá? Não acho ela feia, assim, principalmente vestida no Bayern, eu gosto bastante dela montada nele. Tem essas partes aqui que parecem nadadeiras, remete bastante a uma armadura com uma temática marinha, eu acho que fica bem legal. Mas mesmo assim, C de cavalo tá de bom tamanho, porque ela não é a pior, mas também tem várias melhores que ela, por isso eu vou colocar aqui em C. Tem coisa melhor, tem coisa melhor. Já vamos pra Scylla ou Esquila, né? Depende da sua dublagem favorita, porque no próprio anime, cada hora eles chamam de um jeito essa escama aqui. Essa, pra ser sincero, eu não acho ela tão bonita assim não. Não acho feia, porém, a gente tem que dar um crédito pra ela pela complexidade de montar essa armadura, porque ele tem que juntar partes de todas as bestas mais a representação da mulher. Aí fica parecendo, né, que é uma mulher montada num grifo, montada numa espécie de monstro aqui, né? Só que não, né? São as partes dos monstros, porque a Scylla, ela foi amaldiçoada, a Scylla mitológica, porque Glauco tinha se apaixonado por ela. Ela era uma ninfa muito bela, segundo a mitologia, e aí ele ficou perseguindo ela um tempão, não conseguiu alcançá-la, não conseguiu conquistá-la, então ele vai atrás de Circe, que era uma feiticeira, e pede para ela ajudá-lo a conquistar a Scylla. Porém, a feiticeira acaba se apaixonando pelo tal do Glauco, e aí dá ruim pra quem? Pra Scylla, né, coitada. Aí transformou a Scylla em um monstro para que o Glauco desistisse de ficar com a Scylla, mas no fim ele não ficou com ela também, não ficou com nenhuma das duas. Ou seja, tava morrendo de amores, né, tava apaixonadão, aí a bicha virou um monstro, foda-se, não tá nem aí. Fica sozinha aí, se vira e dá seus pulos. E aí dá até pra entender, né, a Scylla na verdade ela é uma vítima das circunstâncias, das situações, e é por isso que ela se transforma em um monstro. Galera, hoje em dia chama isso de lacração, antigamente chamava de mitologia, construção de personagem aí desde a Grécia Antiga, né? Fazer o quê? No caso da escama, ela tem o ferrão da abelha rainha, aqui a gente pode ver a serpente, as asas do morcego, aqui a máscara do lobo, e eu creio que o urso seja essa parte aqui, ó, que vai ser aqui o torso, né? Que protege o abdômen e o peito do Io, e também essas patas aqui que vão acabar indo pro joelho dele, que seriam as patas do urso. Ah, também tem a garra da
águia aqui, né? E além disso, a representação da própria Scylla. Então, é bem difícil de montar. E nem precisava de tanto assim, porque geralmente a Scylla mitológica, ela tem partes de lobo e de serpente, claro, vai mudar, né? Mitologia tem muita versão diferente, mas a representação mais clássica dela é isso aqui. Eu gosto, acho bem bonita, mas não é tão bonita assim. Eu acho que não chega a ser S. Talvez eu colocasse ela até em B, mas pelo trampo, né, de pensar em tudo isso, de distribuir essas partes tanto pelo corpo do Yo quanto aqui no Object, eu vou dar um crédito para ela e vou colocar ela em A, porque é um projeto acima da média, realmente. Só a aparência que não me agrada, então vou deixar em A aqui. Sinto muito, fãs do Yo. Agora a armadura de Kraken. Essa daqui também é bem interessante, a escolha que o Kurumada fez pra ela, porque essa daqui é a aparência da Object da escama do Isaac. Só que o Kraken, ele não é bem isso aqui, né? Vamos ser sinceros que o Kraken não tem nada a ver com esse negócio aqui. Ele seria, na verdade, uma espécie de polvo gigante, né? Essa é a aparência clássica que a gente tem do Kraken, mas talvez exista alguma versão do mito onde ele é uma raia. Não sei, não conheço. Talvez o Kurumada tenha usado simplesmente uma licença poética, já que o Kraken não existe no mundo real, né? Então ele poderia inventar a versão do Kraken dele. Assim como existem várias versões de vampiro, de lobisomem, dependendo da cultura e dependendo do autor também. E aí o Kurumada fez aqui uma adaptação para o universo de Saint Seiya. Eu imagino que seja isso, se alguém tiver aí alguma fonte que considere essa aparência de raia, porque aqui, ó, até quando o Kraken aparece pro Isaac, quando ele recebe o chamado de Poseidon, ele aparece com um formato parecendo uma raia, uma manta, um bicho desse aqui, ó, gigante. Até aqui, ó, dá pra ver que essa parte aqui, ele meio que transformou nos bracinhos, né? Parece um bracinho aqui do Kraken. Dá pra entender que é isso, tem até o ferrão aqui atrás, mas eu não consigo deixar de ver uma espécie de dardo, né? Se você prestar atenção, dá pra pegar aqui na pontinha da raia assim, e aqui tem a agulha, e aí você taca o dardo. Mais ou menos isso aqui. Aqui é a parte da armadura e aqui é o ferrão. Nossa, é de nada a ver, agora você viajou. Bom, pode ser que não pareça um dardo, mas certamente inspirou Hirohiko Araki a fazer a flecha de Jojo. Quem já assistiu Jojo deve lembrar, idêntica. Ó, fala se não parece. Plágio descarado. Se eu fosse o Kurumada, processava. Na verdade não foi, né? Isso aqui não é inspirado do Kurumada, porém, existe sim inspiração em Jojo de Saint Seiya. Por exemplo, quando os personagens de Jojo falam o nome dos poderes antes de atacar, o clássico Zawardo do Dio, ou então o Star Platinum, que o Jotaro fala quando o Stand vai atacar, o Araki já disse em entrevista que foi por inspiração dos mangás do Kurumada. E depois a galera trata o Kurumada como se ele fosse um cara que só tinha feito o Saint Seiya na vida, né? Como se ele fosse alguém que não tem influência. Eu acho impressionante quando o canal gigante vai e trata o Kurumada como se ele fosse um iniciante que deu sorte de fazer Saint Seiya, sendo que o cara já tinha uma carreira lá no Japão. Ringen Kakeiro já era um negócio grande e Ringen Kakeiro já tinha nome de golpe especial, coisa que influenciou vários outros mangakas posteriormente. Mas voltando aqui ao assunto, essa daqui eu acho bem feia, hein? Tanto o Object dela, eu acho que foi meio que preguicinha, eu preferi que ele fosse um polvo. Acho que talvez ele tenha achado que seria muito complexo transformar isso aqui num polvo, né, com tantos tentáculos e coisas sugestivas pro universo de anime, e aí escolheu esse formato. Mas ela no Isaac também, esse saião aqui é muito grande, né, esse negócio pendurado, sei lá, eu não curto. No anime dá uma melhorada no formato dela, mas mesmo assim, pra mim o Isaac foi o menos favorecido aqui entre os generais marinos. Vou deixar ele em D de dardo. Agora o dragão marinho, vamos dar uma olhada melhor no esquema dessa escama aqui. Ela é bonita, vai. Vestida no canon, ela lembra bastante a do Baio. Não sei se é por causa do formato do capacete fechado, né? Porque tem esse narizinho aqui, ó. Só que aí, montada no Object, ela já não fica com aquela cara de peruzão que o cavalo marinho tem. Fica realmente com a cara de dragão, ó. Até o olho aqui tem um olho maligno, fica com um aspecto mais agressivo a cabeça do dragão. E quanto à representação da criatura, até lembra um pouco o dragão marinho que a gente tem no mundo real, que é esse bichinho aqui, olha, bem parecido com o cavalo marinho, mas dá pra ver aqui que ele tem umas nadadeiras, ó,
Tem umas coisinhas saindo do pescoço aqui, que também tem no object da armadura. Lembra bastante, apesar de que certamente a inspiração não foi o dragão marinho animal, né? Deve ter sido a criatura mitológica. O mais comum, geralmente, é representar dragões marinhos como serpentes gigantes. Mas o Kurumada claramente escolheu não ir por esse lado, que eu acho que seria até mais fácil para ele fazer o object, né? Se ele tivesse escolhido fazer isso aqui. Mas ele escolheu uma coisa mais Leviatã, assim, uma serpente mais com patas, né? Com nadadeiras para poder se locomover na água. Que tem também representações bem próximas de dragões marinhos. A object, eu encontrei essa arte aqui, não sei quem fez, não sei de onde é, né? Qual é a referência, mas seria mais ou menos isso aqui, né? Eu acho que foi isso aqui que o Kurumada imaginou como inspiração para a escama do dragão marinho. É impossível não notar a semelhança dela com o Lapras, né? Com esse Pokémon aqui. Mas é um bicho bonitinho, né? É um bicho da hora. E outra inspiração possível é o monstro do Lago Ness, que geralmente é descrito mais ou menos dessa forma aqui, né? Um bicho pescoçudo com nadadeira e rabo. Que dá pra notar aqui, né? Ele tem 4 nadadeiras e um rabinho lá atrás. Essa aqui é bem da hora mesmo. S, merece S. Escama suprema de dragão marinho. Aliás, uma coisa que eu esqueci de mencionar, o monstro do Lago Ness, meio que ele pode ter existido, ou pode ter existido pelo menos uma criatura parecida com ele, que é o Plesiosaurus, que seria esse bicho aqui que eu mostrei justamente como exemplo do monstro do Lago Ness. Continuando, Liminades, ou Luminades, a escama do Casa, nosso Marina Garanhão, Marina Pegador, Casa, o terror das casadas. Tá, eu sei, ela não é bonita, porém, ela é bonita. Essa daqui, ela traz sentimentos mistos. Eu acho ela bonita, mas eu entendo quem não acha ela bonita. Só que a inspiração dela foi uma sacada de gênio, porque o Kurumada, ele usou 2 tipos de salamandra que, se a gente prestar atenção, tem a salamandra mitológica, que seria esse bicho aqui, ó. Bicho brabo, geralmente é um lagartão de fogo, um elemental de fogo, aliás. E algumas descrições dizem que ele tem também a capacidade de confundir a mente dos humanos e de mudar o seu tamanho. E aí talvez venha daí a inspiração do Kurumada para a habilidade do Casa de ser um metamorfo e também de ter poderes psíquicos. Em vez de ir pelo lado do óbvio e dar poderes de fogo para uma salamandra, ele resolveu ir mais para esse lado de transformação e poderes mentais que ela tem. Apesar de que esse poder se transformar venha talvez das ninfas Liminatides. Porém, como a gente pode ver, a aparência delas era de uma mulher, né? Então, ele pode ter pegado o conceito dos poderes de uma e a aparência da salamandra, tanto é que ele revela isso no golpe, né? O choque da salamandra, que é a técnica do Casa, tem a ver com o formato da escama dele. Então, foi mais ou menos um misto de conceitos, e essa salamandra aqui, ela também tem uma representação no mundo real, que pra mim é a salamandra axolote, essa aqui, ó, que é bonitinha, bonitinha que nem o Casa, né? Ele até parece um bicho desse, ó. E aqui você pode ver que ela tem essas partes aqui igualzinho à armadura dele. Então eu particularmente gosto bastante dessa escama aqui. Eu gosto desse conceito dela ser meio pontuda, assim, ó, pra mostrar que ele é um cara mau, né? Pode reparar que em vilões, geralmente, eles têm um design com esse aspecto mais pontudo mesmo. Até o queixo dele, né? Um queixo mais fino, assim, que combina bastante com o que foi mostrado no último capítulo de Re-Rise of Poseidon. Inclusive, se você não viu a nossa análise, clica no card e vou deixar também no final desse vídeo aqui para você conferir. Aqui eu sou clubista mesmo, admito. Escama de eliminados para mim é S, mas ainda deixo atrás da de Dragão Marinho. Chrysaor, o Homem da Lança. Se você já viu os outros vídeos dessa série, eu sei que você tá pensando agora, matriosca, né? Mas não, vamos dar um desconto pro Chrysaor, porque ele tá fazendo uma pose aqui, vai. Ele tá segurando a lança dele, tem esse círculo aqui atrás com isso aqui, nuvem. Também isso aqui sempre foi fogo, mas tá dizendo aqui que é nuvem, então é nuvem. Com essas nuvens pra mostrar que ele é um semideus, né? Afinal, o Chrysaor é um semideus, ele é filho de Poseidon com Medusa, que vai nascer justamente no momento onde Perseu mata a Medusa, corta a cabeça dela, e do sangue que escorre vai nascer o Pégaso e o Chrysaor. Ou seja, eles seriam irmãos e ambos filhos de Poseidon na mitologia. Só que a representação do Chrysaor vai variar
de acordo com o mito. Em alguns casos, ele é um javali alado, que pra mim faz mais sentido, ele sendo filho da Medusa, que era um monstro, né? Era uma criatura amaldiçoada, e sendo irmão do Pégaso. Se o Pégaso é um cavalo alado, por que não o Crisaor ser um javali alado? Pra mim faz mais sentido, porém, aqui Kurumada escolheu essa representação de Crisaor aqui. Ele é um gigante, representado muitas vezes com uma armadura dourada, às vezes com uma espada dourada, mas o Kurumada escolheu a lança dourada, talvez até para resgatar aquele conceito inicial que foi apresentado até lá na Guerra Galáctica, da lança mais forte contra o escudo mais forte. Já que Shiryu tinha o escudo de dragão, faria sentido ele lutar contra alguém que tivesse a lança de Crisaor. Então dou um desconto porque não tinha muito o que fazer, né? Ele poderia ter seguido pelo lado de Javali? Poderia. Só que foi legal também ter esse embate da lança mais forte contra o escudo mais forte se concretizando aqui na saga de Poseidon, desde aquela época lá que o Shiryu quebrou o próprio escudo dele. Agora sim ele enfrenta literalmente a lança mais poderosa e não a própria mão e ignorância dele. Normalmente ela ficaria mais para baixo, em algum nível aqui para baixo, mas eu vou dar um desconto para ela por todo esse significado por trás da batalha de Shiryu contra Krishna. Então, boa, eu acho que tá bom, foi uma boa escolha, tá numa pose legal, o design dela é bonito. Agora, Sirene e Sereia tem um lance meio complicado aqui, porque às vezes as sirenes são chamadas de sereia na cultura popular, né? Eu acho que inclusive que as sereias originais eram as sirenas e depois meio que teve uma convergência desses dois conceitos e acabou se misturando. Mas a gente pode fazer a separação também considerando ela como a Nereida. Tanto é que é a forma como ela está descrita nesse esquema aqui que eu separei, ó, escama de Nereida. Tétis, inclusive, era uma Nereida na mitologia, então faz todo sentido ser essa a representação da escama dela. Que seria basicamente isso aqui, né? É a imagem mais comum que a gente tem de sereia mesmo na cultura pop em geral. Eu gosto bastante dessa, principalmente montada na Tétis, mas o object dela também cumpre bem o papel de representar o que ela se propõe a ser. Ela tem aqui todas essas camadas, né, que realmente parecem escamas, ó. Aqui o ombro dela forma a ponta do rabo certinho. Essa parte do capacete se expande para ser como se fosse os cabelos da Nereida. Ela teria um cortinho meio espectro faraó, mas eu achei bem legal, achei uma ideia interessante. Eu acho ela bem bonita mesmo, para mim tá aqui em A, acho que melhor que a do Scylla até, porque a do Scylla ela é bem criativa, mais bonita ela não. E por último a do Sorento, a escama de Sirene. Cara, ela vestida no Sorento eu até gosto, porque ele claramente não é um personagem feito para ser porradeiro, porque apesar de proteger bastante o corpo dele, me parece que ele ia perder um pouco de mobilidade. É claro, as armaduras, as escamas, as vestimentas sagradas em geral, elas são feitas para, apesar de proteger, dar bastante mobilidade. O material, o oricalco, teoricamente, apesar de estar cobrindo aqui, apesar de ser uma espécie de metal, daria para o Sorento se mover livremente, só que ele meio que não precisaria, né? Porque a especialidade dele é a música, é atacar com o som da flauta mesmo. E essa flauta, curiosamente, apesar de ser feita do mesmo material da escama, aparentemente ela não pertence à escama. É um artefato separado mesmo, porque ó, ela não aparece em nenhum lugar aqui, não aparece onde era guardada, nem nada disso. O que significa que talvez mesmo sem a flauta, o Sorento pudesse usar algum outro tipo de instrumento para atacar. Será? Nunca saberemos, talvez. O problema aqui é que a gente está avaliando o object, e esse object aqui, ele é uma galinha, né? Vamos falar a verdade, ó. É uma galinha gordinha até. Porque a sirena, ela é descrita como uma mulher bonita que iria cantar para atrair homens, marinheiros, qualquer pessoa, né, com a beleza do canto dela e a beleza física também, pra depois encher o bucho dela com essas vítimas. Diferente das Árpias, que são bem parecidas, né, é também uma mulher pássaro, só que as Árpias seriam feias, seriam horríveis, o canto dela seria incômodo e assustador pra quem ouvisse, e essa daqui, ela já é mais uma cilada. Até é daí que vem o termo cilada, né, cilada se origina da palavra Scylla. Mentira, eu acabei de inventar isso aqui. Acabei de inventar. Mas poderia ser, seria legal. Pra mim agora é. Se não for, agora pra mim é.
Cilada vem de Scylla. Só que a escama do Cenenta, ela não me lembra muito uma Scylla não, hein? Não me parece, pela silhueta dela aqui, né? Não parece uma mulher bonita, parece mais uma mulher que tá presa dentro de uma fantasia de frango assado, tipo essa moça aqui. É claro que ela tá só com a cabeça de fora, né? Estaria mais uma parte do corpo aqui, mas aqui essa parte de baixo aqui seria um frango perfeito. Por isso é que eu não gosto muito dela não. Eu acho que o Object não conseguiu transmitir essa beleza que a parte humana dela deveria transmitir, né? Mesmo assim, ela não é ruim, eu gosto dela até, acho que até mais do que a do Chris Auro. Vou deixar ela aqui top boa. Enfim, essa é a minha tier list, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aí embaixo suas opiniões sobre as escamas dos Generais Marinas, se você concorda, se você discorda com esse ranking. Se você gosta do nosso trabalho, considere se tornar um membro do canal pelo botão Seja Membro aí embaixo, deixar um valeu demais, um Pix, ou confira outras formas de ajudar a gente pelos links na descrição e no comentário fixado. Valeu, até mais!